A paz do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Estamos aqui prosseguindo com o estudo sobre o livro de Hebreus e vamos falar hoje sobre o capítulo de número 6 do livro de Hebreus. Estarei lendo aqui Hebreus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos lá? Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Mas Deus não é injusto para se esquecer da vossa boa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém? Então, nesse texto de Hebreus capítulo 6, nós vamos dividir ele em três partes, assim, para o nosso aprendizado. Eu vou falar hoje um pouco sobre o credo judaico, que se refere ali, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, e ali cita sobre obras mortas e fé em Deus, cita sobre imposição de mão e batismo, e também cita sobre algo de natureza escatológica, que é a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Mostrar que isso seria, no caso, o credo judaico, e não cita Cristo nesse credo judaico, e isso é colocado como um fundamento, e eles queriam trazer novamente esse fundamento e mostrar o erro que há nisso. Depois nós falaremos sobre aqueles, o texto é citado de vós esperamos coisas melhores, e é citado de um outro grupo, aqueles que, para eles cometeram um pecado, que para mim é o pecado contra o Espírito Santo. Eles não podem ser renovados ao arrependimento. Esse grupo aí que não podem mais ser renovados ao arrependimento. Falaremos sobre este grupo, e depois, em terceiro tópico, vamos dizer assim, nós falaremos sobre o dar frutos, né? De vós esperamos coisas melhores que acompanham a salvação, e mostrar ali que Deus ele não vai se esquecer da nossa obra, né? E falar um pouquinho sobre nós praticarmos obras e sermos perseverantes até o fim, correto? Então o estudo vai girar em torno desses três tópicos, correto? Vamos lá então. Veja só, aqui, falando sobre o credo judaico, como eu disse, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, ó, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo aí vem, ó, o fundamento. Veja que isso era colocado como um fundamento, ó,
fundamento de arrependimento de obras mortas e fé em Deus, ensino de batismo e imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Correto? Isso seria o credo judaico. Nós podemos dividir esse credo judaico em 3 também. Vamos lá colocar em primeiro lugar arrependimento de obras mortas e fé em Deus, batismos em imposição de mãos e ressurreição dos mortos e juízo eterno como uma terceira aí, tá? Então veja só, vamos falar sobre o primeiro aqui. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. O arrependimento de obras mortas, e isso se dá porque os hebreus, e desde ali do seu patriarca Abraão, eles foram idólatras, né? E mesmo ali o patriarca Abraão, tanto ele quanto seu pai eram fazedores de ídolos, moravam em Ur dos Caldeus, uma cidade totalmente idólatra. Então, abandonar a idolatria e servir a Deus, esses falsos deuses que outrora eles serviram, e isso aconteceu com toda a nação de Israel, quando eles foram para o Egito, quando eles foram para a boa terra de Canaã, e ali eles acabaram adorando outros deuses e se prostituíram com outros deuses, né? Então, o fato de eles terem servido outros deuses, um Deus falso, um Deus morto, então seria essas obras mortas, colocado nessa característica, e adorar ao Deus vivo. Então, é por isso que aqui é dito de arrependimento de obras mortas, é você deixar de adorar um Deus que não é Deus para adorar o Deus vivo. Olha esse texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo de número 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos converterdes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Correto? Então, e como eu disse, o próprio Abraão, depois, isso aconteceu com toda a nação de Israel, o próprio Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, exortando o povo à questão da idolatria. Tá certo? E aqui é colocado fé em Deus, né? Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Agora, veja que ali é dito fé em Deus, não diz fé em Cristo, né? Mas, pastor Ricardo, não é suficiente crer em Deus? Eu digo que não. Veja só esse texto de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Correto? E batismos em imposição de mãos. Esses batismos se referem aos rituais de purificação dos judeus. Eles tomavam banho, se lavavam. Então, são esses os batismos. Olha esse texto de João capítulo 2, versículo 6. Está falando ali, ora, haviam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Então ali no episódio de Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho, e tinha ali aquelas talhas de água, e era usado para a purificação, para eles se lavarem, entendeu? Você vê um outro texto também em Mateus, capítulo 15, versículo 2, onde ali os fariseus questionando ali Jesus, falando que os discípulos estavam transgredindo, né? Vou ler. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Então, se referindo a esses batismos. E a imposição de mãos por conta de que ali, quando eles iam oferecer o animal, eles impunham as mãos na cabeça do animal, confessavam os pecados, tal. Então se referem a isso. É algo totalmente da religião judaica, do judaísmo. Veja esse texto, Êxodo capítulo 29, versículo 15. Depois tomarás um carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Está vendo? E ressurreição dos mortos e juízo eterno, esses são de cunho escatológico. Então aqui seria um cremos que, seria o credo judaico.
correto? Anunciado ali no livro de Hebreus, e que eles deveriam deixar aquilo, né? Eles deveriam deixar estas coisas e prosseguir à perfeição, correto? Então, falando sobre isso, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o credo judaico não menciona Cristo, e hoje Cristo é o fundamento da igreja. Fora tudo isso, nós temos também, ali no primeiro século, um grande problema, até mesmo com os judeus que tinham se convertido. Você vai ver em Atos capítulo 15, versículo 1, 2, né, que eles tinham descido da Judéia, né, para ensinar os irmãos, olha, como se, né, eles olhavam ali para os apóstolos precisam da nossa ajuda. E esses aqui conhecidos como judaizantes queriam trazer novamente a circuncisão, a guarda do sábado e tantas outras coisas. Então você lê ali Atos capítulo 15, você vai ver uma tremenda discussão, que por fim Tiago deu ali a palavra final sobre essa questão, correto? De não precisa mais guardar a lei de Moisés. Bom, então eles deveriam deixar esse credo judaico por essas razões. Cristo é o nosso fundamento, correto? Agora falando sobre aquele povo, aqueles, né? E primeiramente, olhando para esse texto, você precisa diferenciar eles de vós. Então o apóstolo ali, ele estava falando com um povo convertido e falando de alguém. Então quem são esses, né? Veja só Hebreus 6, versículo de número 6. Correto? Então fechamos a primeira parte do credo judaico e entraremos agora nessa segunda aqui. Falar esses que não tem como ser renovado de arrependimento. Hebreus 6, versículo 6. E depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Visto que, quanto a eles, está entendendo? Que o apóstolo está falando, né? O escritor aos Hebreus, né? Está falando, e falando a um povo, mas falando de alguém, correto? Visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Ó, o versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, quem são eles? E quem é vós? Vós são ali os convertidos. E eles? Bom, a questão é a seguinte. Os que tinham se convertido se preocupavam, estavam preocupados com aqueles que tinham negado a Cristo. Está entendendo? E aí eles queriam trazer, por que eles queriam trazer de novo aquele credo judaico? Porque aquele credo judaico, como eu disse, não menciona Cristo. E foi entregue a eles, né? A lei de Moisés foi entregue a eles. Então é aquela preocupação, eles não vão ser salvos. Então existia essa preocupação. Veja só esse texto aqui de Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam à justiça de Deus. Olha o apóstolo Paulo, aqui no caso, falando em Romanos. Veja que esse assunto começa no capítulo 9. Olha o coração do apóstolo falando sobre eles. Romanos 9, versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória, e os pactos,
e a promulgação da lei, os cultos, as promessas, de quem são os patriarcas, de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Amém. Então, olha o sentimento do apóstolo. Ele desejaria ser separado de Cristo, né? Um desejo até messiânico, vamos dizer assim, para ver a restauração dos seus irmãos, né? E aí ele vai citando que tudo foi entregue a eles, né? Então a preocupação aqui é porque eles não são salvos, e eles aqui são os hebreus. Veja só, Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Olha só o versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então, a grande questão é que os hebreus, eles mataram, foram eles que mataram a Jesus. Está entendendo? Quem pisou o Filho de Deus? Foram eles. O sangue do pacto, quando fala aqui, eles que profanavam o sangue do pacto, se referem a eles, claramente, porque quando Deus ali fez a aliança, você vai encontrar isso nas páginas do Antigo Testamento, quando fez aliança com ele, o sangue daqueles animais foram aspergidos tanto no livro quanto no povo. E quando Cristo veio, eles escarneceram o Espírito da graça. Então, existe no contexto do livro de Hebreus, de uma forma geral, tanto hebreus convertidos como não convertidos. Você vai encontrar isso. Então, Hebreus capítulo 5, sobre isso temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornaste tardio em ouvir, porque, devendo já ser mestre em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar princípios elementares, oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Tardios em aprender, eles não abandonavam de vez os rudimentos, né? E aí nós já falamos sobre talvez o porquê que eles não queriam abandonar os rudimentos e que eles se tornaram tardios, talvez por conta dessa preocupação que eles tinham com aqueles, né? Então, vamos prosseguir aqui. A questão é que uma geração, atente a isso, uma geração de hebreus, eles rejeitaram a Cristo. Você vai ver isso, e aqui eu entro com o tema do nosso estudo, que é o pecado imperdoável, né? O pecado contra o Espírito Santo. Eu quero mostrar que esses que não tem jeito mais para eles. Por que não tem jeito mais para eles? Qual pecado não tem perdão? É dito que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. A gente chega no livro de Hebreus e nós vemos um texto dizendo: não tem como renovar estes ao arrependimento. Então, eu devo procurar na Escritura isso, olhar, bom, então um pecado que não tem arrependimento, então esse pecado só pode ser o pecado contra o Espírito Santo. Veja só como que uma geração, e eles aqui, eu quero que fique mais claro, vou mostrar mais versículos, para que você, lendo o livro de Hebreus, você veja ali a quem está se referindo aquele texto. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado. Mateus 22, vou ler do 22 até
o versículo 28. É aquele endemoniado que depois liberto falaram que Jesus expulsava demônio por Beelzebul. Olha só. Trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo. E ele o curou de modo que o mudo falava e via. Toda a multidão maravilhava, dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus, aqui entra a questão do Espírito de Deus. Olha, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Veja, o reino de Deus chegou a eles na pessoa do Cristo de Deus, que estava ali. O reino de Deus chegou naquele lugar. O Espírito de Deus chegou para eles, correto? Então muitas bênçãos estavam sobre aquele povo que teve a oportunidade de contemplar o Cristo encarnado, o Verbo encarnado de Deus. Então eles provaram a palavra. Você vai ver no texto ali que aqueles que provaram a palavra, aqueles e foram iluminados. Nós vamos ver tudo isso aqui. Jesus falava com autoridade e as coisas aconteciam. Então, olha só, prosseguindo aqui o texto. Ó. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém lhe disser palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Olha aí. Então, por que a questão do Espírito Santo ele é melhor? Não, a questão é que é o Espírito Santo quem ilumina a pessoa para a salvação. É o Espírito Santo quem convence a pessoa para a salvação. E agora, quando o homem resiste ao máximo à obra do Espírito Santo, ele resiste ao máximo, a ponto de fazer Jesus de maldito. E até crucificaram o Filho de Deus. Eles resistiram ao ponto máximo e pecaram contra o Espírito Santo. Então, se você continuar lendo o texto ali de Mateus 12 e até o início do 13, você vai perceber ali como que Jesus ele deixa Israel e vai à procura de corações. Então ele estava ali pregando e é dito claramente, saindo Jesus de casa. Jesus saiu de casa e no capítulo 13 ele partiu, o semeador vai semear, porque ele foi em busca de corações que creem. E ali a sua mãe, no capítulo 12, sua mãe e seus irmãos chegam e alguém diz, sua mãe e seus irmãos estão aí. E Jesus então questiona, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aquele que faz a vontade de Deus. Aí saindo Jesus de casa, então Jesus sai de casa, e se sair de casa, eu entendo que está ali escrito para nós entender como que agora já não é mais somente o fato de ser descendente de Abraão, mas como ele vai em busca de corações que se colocam como uma boa terra para a semente da palavra de Deus. Tá? E ele é dito ali em Mateus 12, 43, quando fala que ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida, adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro.
assim há de acontecer também a esta geração perversa. Então veja, o reino de Deus chegou sobre aquele endemoniado. O demônio saiu. E o que o demoniado precisa fazer? O ex-demoniado agora. Receber o Messias. Correto? Isso se aplica a todos. Quando o reino de Deus chega, quando o Espírito Santo nos ilumina, o que nós devemos fazer? Devemos receber o Messias. Devemos crer nesse Cristo de Deus, desenvolver a nossa fé para que não aconteça que esse demônio saia e quando ele voltar, ele acha a casa varrida, adornada e mais vazia. Então veio a iluminação, isso aconteceu até com aquele cego que recebeu um milagre e depois ele diz, quem é para que eu o creia? E Jesus fala, sou eu que falo contigo. E ele então o adorou. Então ele poderia não adorar, poderia, muito obrigado, valeu, fazer como outras pessoas fizeram, receber o milagre e nem voltaram para agradecer. Mas é necessário receber esse primeiro toque, corresponder a esse Espírito da graça maravilhoso. Então, veja só, o versículo 45 é dito assim, quando ele fala sobre o endemoniado que foi liberto e agora ele precisava receber a Cristo, e dando esse exemplo, versículo 45, quando fala do último estado, desse homem é pior, olha só o finalzinho, assim há de acontecer também a esta geração perversa. Então a volta desses demônios piores é dito, assim há de acontecer esta geração. Isso aconteceu, um fato ali com um demoniado, mas isso se aplica a todos, né? Que precisamos nos voltar ao Senhor, corresponder ao Evangelho e à palavra. Olha aqui, esse texto aqui, mostrando que eles foram iluminados. Mateus, capítulo 4, versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Então, eles foram iluminados. Olha só um outro texto que mostra essa iluminação. Está lá em João capítulo 8, versículo 7, falando ali, esse episódio, você veja o versículo 7 e o versículo 12, aquela mulher que foi pega no ato de adultério, quando eles então questionam, e tu o que dizes? A lei de Moisés manda apedrejar, e tu o que dizes? Então ele se ajoelha, escreve ali na areia, olham para eles e falam, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E naquele momento, eles foram convencidos. Vejam que eles estavam com raiva. Eles estavam com pedra nas mãos. Eles armaram aquilo para pegar Jesus. Eles estavam enraivecidos. Jesus, com uma palavra, a mente deles, o coração deles, foram tocados por um sentimento. E eles, eu creio que naquele momento, eles receberam uma iluminação do Espírito Santo. Mas eles receberam essa iluminação do Espírito Santo e saíram, né? O interessante é que se você olhar o versículo de número 12, olha só, João capítulo 8 e o versículo 12, então tornou Jesus a falar-lhe, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, eles entenderam que estavam fazendo errado, porém foram embora. Agora, o que eles deveriam fazer é entender que estavam errados e, a partir do momento, seguir a Jesus, não andar em trevas. Então, olha só, João capítulo 1, versículo 9. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está vendo? Como que eles rejeitaram, foram iluminados. Você vai ver essas frases lá no texto de Hebreus. Aqueles que foram iluminados, que provaram a boa palavra, que provaram os poderes do mundo vindouro. Nós vamos achar aqui, provar que aquela geração provou tudo isso. Olha aqui, falando ainda mais sobre essa iluminação, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, ó julgamento. A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Então, aqueles que foram iluminados, provaram de Cristo, foram participantes dos poderes do mundo vindouro. Olha aqui, ó, falando sobre participantes dos poderes do mundo vindouro. Olha esse texto de Isaías, se referindo ao milênio. Isaías 35, versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto e rios no ermo. Então, o livro de Isaías fazendo uma menção ao reino milenar, a esse mundo vindouro, mas eles experimentaram isso com a vinda de Cristo, porque Cristo abriu os olhos do cego, porque Cristo abriu os ouvidos do surdo, e aqui eles foram participantes dos poderes do mundo vindouro, nem assim creram. Correto? Por fim, o que eles fizeram? Eles mataram o Filho de Deus. Eles mataram o Filho de Deus. E agora você vai entender melhor o texto agora. Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Por que crucificando de novo? Porque eles crucificaram já uma vez. Está entendendo? O Cordeiro de Deus já havia sido imolado. Portanto, voltar para o altar é uma afronta, porque Cristo morreu de uma vez por todas. Agora eles voltaram para o altar, estarem lá novamente matando o animalzinho, seria como crucificar de novo o Filho de Deus. Hebreus 10, 26. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Entenda o texto. Não é que não resta perdão. O texto diz, já não resta mais sacrifício. Por que não resta mais sacrifício? Porque Cristo foi o sacrifício perfeito e não se deve mais apresentar sacrifício. E alguém que peca voluntariamente, o que essa pessoa vai fazer? Vai recorrer para o altar e oferecer um animal? Se já não resta mais sacrifício, então essa pessoa está oferecendo o animal em vão. Está entendendo? Agora veja só. O texto de Hebreus, capítulo 10, né, a gente ainda vai chegar nele, mas só uma prévia do que nós veremos lá. Então, mostrando que aquele povo, para eles que voltam ao altar, que estão no altar oferecendo sacrifício, oferecendo em vão, mas veja agora na nova aliança, olha como o livro de Hebreus vai fazer esse contraponto. Veja agora Hebreus 10, 16, ó. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento, acrescenta. E não me lembrarei mais de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses pecados, não há mais oferta pelos pecados. Então, quando Cristo estava na terra, ele era a chuva na terra seca. Correto? Deus te abençoe em nome de Jesus.
que você olhe para eles como exemplo. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? A outra parte que eu disse fica para o próximo estudo, para não ficar muito longo. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.